Como que vocês estão, minhas alminhas queridas do meu coração, despertas. Vou tirar o óculos porque dá luminosidade, né? Que a luz está aqui atrás de mim. Como vocês estão, né? Espero que estejam bem. E trouxe aí então um tema, né, pra gente fazer live. Pretendo fazer isso pelo menos uma vez por mês, se for possível, claro. E buscar sempre algum assunto que venha nos ser útil para os nossos estudos, né? Como buscadores espirituais, para o autoconhecimento, para fazermos as nossas construções, né? E poder passar isso para as pessoas, porque o importante é a gente fazer essa reforma em nós, né? Fazer essa reforma em nós. Boa noite quem tá entrando. Obrigada, né? E espero que isso faça sentido para vocês. Se não fizer, busquem, né? É o que eu tenho feito, buscar pessoas conceituadas, pessoas sérias, que tem muita coisa, né, gente, nas redes sociais, e a gente precisa fazer uma peneira nisso que chega, né, até a gente. Então nós, como os espertos, pessoas que estão saindo da caixinha, que agora, né, começa a ver o leque se abrir de possibilidades, né, para que nós possamos crescer dentro desse planeta, né? A gente entender que o que chega, a gente também precisa filtrar, né? A gente vai ver isso aqui ao longo da nossa live. Então, eu não vou me demorar muito para começar, pessoal, porque a gente tem um horário dentro do Instagram, não pode passar de 1 hora. Eu vou tentar ser a mais sucinta e rápida possível. Primeiramente, quero agradecer a todos que por aqui vai chegar ou que vai assistir a live depois, né? Eu tô fazendo no horário da noite, então boa noite. Bom dia para quem vai assistir de dia e boa tarde quem vai assistir à tarde, né? Depois eu vou disponibilizar essa mesma live lá no YouTube. E peço, né, que me sigam, principalmente lá, porque eu preciso ter um número para poder começar a fazer as lives pelo celular. Pelo computador eu consigo, pelo note eu consigo, mas aqui no celular eu tenho que ter um mínimo de 50 seguidores. Só tem 18, né? Vamos lá ajudar a coleguinha, né? Esse ser aqui que está querendo trazer coisas boas para nós, né? Então, boa noite mais uma vez a todos que vão assistir nos seus horários, né? Minhas alminhas queridas, meus despertos, meus despertas, despertando e despertandas, né? Assim que eu me comunico com vocês, tá bom? Então, eu quero fazer primeiro a referência a algo, né? Ou o mote que me levou a fazer a palestra, esse tema. E algo que seja diferente do que todo mundo fala, mas quase não dá, porque a gente acaba pegando as referências bíblicas, sim, né? Então a gente vai colocar aqui essa questão da Bíblia, que é um livro que é atemporal, né? A gente vai buscar coisas também dentro do Espiritismo, que todos sabem, e eu já venho falando isso, para quem não me conhece. A minha base é a doutrina espírita, né? Apesar de agora ter uma visão universalista, que está me completando mais nesse momento, né? Então eu estava assistindo uma palestra, que eu sigo vários canais e já volto a falar de novo e vou bater nessa tecla. Vamos filtrar o que a gente escuta por aí, tá, pessoal? Então eu estava assistindo uma palestra da Casa Plataforma de Oração, que eu sigo, né? Que é uma casa universalista que tem aqui no Rio de Janeiro. E eu assisto as palestras que eles colocam lá, que são um conteúdo riquíssimo, né? E faz a gente realmente pensar, buscar. E é isso que eu gosto, é isso que eu quero, desafios. E o título da palestra é Quantos Apocalipses existiram e existirão? E o palestrante, ele veio, né, com um tema muito bem colocado, e ele falou sobre a fé, né? A fé e o grão de mostarda. E eu achei muito interessante, muito bacana a forma com que ele trouxe isso.
E eu quis desenvolver isso um pouco para a live de hoje, tá bom? Mas antes, eu quero trazer para vocês, né? Vamos começar com uma passagem de Jesus que está lá em Mateus, que eu escolhi para começar, né, o nosso assunto e que tem tudo a ver. Está lá em Mateus 17:20. Mas antes de chegar em Mateus 17:20, a gente precisa entender todo o contexto, porque são versículos. Então, versículos tem outros antes e tem outros depois. Às vezes sim, às vezes não. Mas nesse caso, tem antes e depois. Então, a gente vai começar lá no versículo 14. Eu vou ler aqui, tá? Pra gente entender o conceito. Quando chegaram a multidão... Peraí que o moço começou a falar comigo, gente. Peraí, não é nada disso aí que eu vou ler, seu intruso. É porque eu tô no notebook que tá na minha frente e eu tô falando aqui com vocês. Opa, celular, fica quietinho. Foi. E aí eu vou ler, tá? Eu vou ficar aqui lendo e depois eu trago o celular pra frente. Então lá no versículo 14 ele fala assim, ó. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, diante de Jesus: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é um lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E Jesus respondendo, disse ao Senhor, né? Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E ele ainda, né, o Senhor falando com ele, o homem, e trouxe-o a teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus responde, né? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Então trazei o rapaz lá. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos se aproximou de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E aí entra em Mateus 17:20, que é o ponto que eu quero chegar, né? E Jesus então disse aos discípulos, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como o grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Bom, fiquemos com esta passagem na cabeça, porque é dela que a gente vai partir para falar, né? Então, o que eu consegui analisar com isso e mediante o palestrante trouxe o seu assunto. Ele falou logo de cara, né? E eu vou pegar esse gancho, que a fé, como o grão de mostarda, gente, eu vou ler, porque a cabecinha da coroa aqui não guarda nada. Eu escrevi para ficar melhor, tá? Até pra gente interagir melhor, porque eu mesmo que tô fazendo. E a fé, como o grão de mostarda, ela tá relacionada à qualidade. A qualidade da fé, assim como o grão, tá bom? E não o tamanho, somente o tamanho, tá? Não é somente o tamanho, é a qualidade que ele tá falando aqui. É uma analogia com o tamanho do grão de mostarda. É uma analogia que a gente vai fazer da fé com o tamanho do grão de mostarda. A analogia não é em relação somente ao tamanho desse grão, né? Mas sim a qualidade dessa fé relacionada também com a natureza. Quando a gente fala natureza, eu vou falar que ela é intrínseca, é nossa, está dentro de nós, tá? E também características biológicas desse grão, que a gente vai ver aqui, que eu vou trazer. Vou dar uma aulinha de biologia, para quem não sabe, eu sou bióloga de formação, tá? Então tive que fazer um estudo, repuxar lá da memória. E dissertar aqui, né, e desenvolver, demonstrar com vocês de como a nossa fé deveria ou deve ser, tá? Do meu ponto de vista. Não tô querendo dizer que é a minha verdade absoluta, né? Isso eu tenho aprendido muito quando a gente tá estudando e colocando essa visão mais universalista da questão, né? E meu ponto de vista, eu não tenho a verdade absoluta, nós não temos verdade absoluta de nada, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês a minha percepção da questão da fé, que faz muito sentido para mim, tá bom? Então, vamos lá. Vamos analisar agora, biologicamente falando, como eu falei ali, que a gente vai dissertar e demonstrar, né, essa relação intrínseca na sua forma, né, da semente biológica.
e também daquilo que a gente traz dentro de nós em relação à nossa fé. Então, vamos falar um pouco das partes de uma semente. Todo mundo sabe o que é uma semente. Não sei se vocês já viram a semente de mostarda, eu nunca vi, eu só vi na foto. Eu até coloquei a minha chamada com ela aqui, que é tão pequenininha que ela é, né, lá no encarte da chamada, lá no Instagram, no Story. Então, a semente, ela tem partes, ela é estudada, né, a sua característica em 3 partes principais. Todas as sementes, elas são assim, tanto pequenas quanto grandes, tá bom? Então, elas são constituídas de 3 partes, e a gente vai ver cada uma delas assim muito rapidamente. A primeira parte fala da cobertura. Essa cobertura, ela é para manter unida as partes internas da semente e fornecer proteção mecânica, né, contra choques externos, micro-organismos e insetos que pode macular essa semente, pode ali destruir, fazer alguma coisa e descaracterizar e ela não ter a função que ela deve ter. Então, proteção, né? Tem a função também reguladora no processo de germinação. Por quê? Qual é o objetivo da semente? Germinar. Ela tem uma mini plantinha ali dentro, então ela vai para germinar, ela guarda todas as informações daquela planta, né, que ela está determinada a ser. Por isso que eu falei do intrínseco, né, o que ela traz com ela. Então, ela tem um processo de regulação durante a germinação. Ela também regula a entrada de água e oxigênio, causa uma impermeabilidade desses elementos. É claro, vai entrar aquilo que precisa e sair aquilo que precisa. Então, ela cria um mecanismo de dormência. Então, enquanto ela não estiver pronta para germinar, com tudo que ela precisa, ela guarda todas essas informações, tem esse processo da cobertura para garantir isso, e ela fica ali quietinha, dormindo, né? O segundo componente é o tecido de reserva. O tecido de reserva, ele serve para quê? Serve para suprir e nutrir o eixo embrionário, que é o seguinte, que é o embrião, aonde está o quê? A parte mais nobre e mais importante dessa semente, né? Suportando seu crescimento, né? Então ele vai dar todas as condições para garantir que também ela tenha nutrientes, comidinha para ela, né? E em muitas sementes, esse tecido de reserva, ele é absorvido completamente. E aí eu não pesquisei mais para saber se isso compromete ou não. Com certeza que não, tá? Mesmo porque a gente tem uma cobertura que regula tudo. Deus é muito sábio na sua obra e na sua criação, né? Isso é magnífico. E o eixo embrionário, que é o embrião, que é a mini planta, né? Que tá ali guardadinha e protegida. Ela tem a função... Qual é a função desse embrião? Retomar o crescimento e formar um novo indivíduo adulto, né? Como uma mulher grávida. Só que a mulher, ela desenvolve na barriguinha, né? Ali toda protegida. E a semente não. A semente ela vai desenvolver dentro do quê? De um solo, né? Próprio para receber essa sementezinha e ela germinar. Então vamos falar da qualidade dessa semente, né? Vamos continuar falando da qualidade dessa semente. Para germinar, né? Então ela tem que ser boa, ela tem que ter qualidade para poder germinar, emergir e produzir uma população adequada de plantas, tá bom? Então esses são partes de uma semente. Então estou falando aqui da semente, né? A qualidade, vamos falar da qualidade, né? Ela tem os seus pontos importantes. A qualidade física dessa semente, né? Ela tem que ter lotes e tamanhos próprios. Isso eu tô falando de uma alta produção, mas também você pode pegar uma semente que, por exemplo, tem muita semente que vende no saquinho, que você planta em casa e faz ali uma hortinha e faz ali aquela coisinha de tempero, né? O vasinho de tempero. Tem muitas casas que faz isso, uma salsinha, uma cebolinha e tal. Tem casas maiores que planta até um alface e você compra aquilo já naqueles saquinhos. Mas elas são separadinhas para aquela destinação. Então ela já está pronta para aquilo. Então, quando você vê a qualidade física dessa semente, você tem que ver tamanho, o lote, a constituição dela, como se ela está pronta para o que ela veio, para germinar. Ela não pode estar ruim para aquilo, né? Para ser levada para a terra. A qualidade fisiológica, por quê? Porque ela precisa germinar, né? Ela precisa produzir uma população
adequada. Então ela tem que ter toda a sua fisiologia, suas partes lá, todas garantidas e prontas para isso. Qualidade sanitária, a gente está falando aqui, né? Garantir a presença ou não de patógenos. Então ela não pode estar contaminada, né? Ela não pode ter sofrido nenhum tipo de contaminação. A qualidade do solo, né? O solo ele tem que estar pronto para receber aquela semente, pronto para a germinação. Tudo em prol da germinação, né? Tudo para garantir a germinação. Ok? Então é isso. A gente vai pensar nesse sentido da semente. A semente de mostarda, propriamente dita, ela é a mais resistente da terra. Então eu vou trazer essa informação para vocês que eu também não sabia. Olha só como é que é importante a gente estudar e conhecer as coisas, né, pessoal? Então, ela é a mais resistente da terra. Ela pode ser pisada, ela pode ser queimada, ela pode ser quebrada, mas ela é muito resistente. Tá? Ela não quebra, ela pode sofrer tudo isso, mas ela não se macula, ela não se deteriora com esses processos mecânicos, tá? Ela é muito resistente, ela é muito pequena, ela tem de 1,5 milímetro a 2 milímetros, né? Ela é muito pequenininha. O que isso ensina, né? Então buscar o ensinamento dessa questão da semente de mostarda que eu achei incrível. Isso ensina que a nossa certeza precisa ser persistente. Olha como é que o grão de mostarda pequenininho, resistente, sofre tanto intempéries e tá ali, firme e forte, garantindo que seja garantido que vai haver a germinação daquele embrião, daquela mini planta. Então a gente tem que ter a certeza que a gente deve ser persistente e inquebrantável. A certeza de nós mesmos, de que nós somos, de quem nós somos e a nossa fé. A certeza de que isso está dentro de nós. Já trazemos isso intrinsecamente dentro de nós. É visceral. Então, como a semente de mostarda, que guarda aquela planta, que é uma senhora planta, né, quando ela nasce, é assim a nossa fé. Ela tem que ser resistente. Ela tem que ser inquebrantável. Porque ela está dentro de nós. Como é que a gente faz como é que a gente está protegendo essa fé? Como é que nós estamos alimentando essa fé? Né? Então ela está lá. É um embrião. E ela precisa ser germinada. Né? E grandiosa. É isso que essa questão aqui está falando. Qual a qualidade e identidade dessa fé? O quão você acredita em você. O quão você acredita em você. Né? A gente vai depois fazer uma análise melhor disso daí. Tá? Então, ela é pequena, mas ela traz uma grandiosidade tão grande dentro dela. Né? E como que a gente está alimentando isso? Né? Qual a qualidade e a identidade da sua fé? A semente de mostarda, quando plantada, ela fica, né, ela se transforma numa árvore enorme, grande, resistente, forte. Ela chega a 3 metros de altura, então ela é monstruosa, né? E Jesus nos mostra e diz que a nossa fé precisa ser de qualidade, igual a essa planta que vai nascer. Né? Forme, firme, monstruosa, muito grande. A mensagem é de esperança. A fé não precisa ser extraordinariamente grande. E a gente vai ver isso no finalzinho que eu trouxe para vocês. Para ter um grande impacto. Até mesmo pode mover montanhas. As montanhas são os obstáculos que a gente enfrenta. E às vezes a gente até cria, né? Como a semente de mostarda, a nossa fé pode ser resistente, capaz de crescer em diferentes solos, condições climáticas. Nossa fé deve ser resistente às adversidades que enfrentamos em nossa vida. Não há obstáculos para exprimir e usar a nossa fé.
a nossa força de fazer acontecer. Então, tá dentro de nós. É isso que ele está falando aqui em relação à semente de mostarda. A minha fé é pequena. Eu acho que ela é pequena. Quando eu olho, eu tenho esse olhar aqui, eu entendo que eu posso tudo, desde que eu acredite. Desde que eu acredite que dentro de mim vai nascer essa árvore monstruosa. Desculpa, meu nariz tá coçando, gente. Essa mudança de tempo é horrível, né? Esse frio, eu tenho certas alergias, enfim, me desculpe. Então, é esse olhar que a gente tem que ter em relação à nossa fé, a qualidade, como nós estamos alimentando isso, onde nós estamos buscando subsídios para alimentar aquilo que a gente acredita. Aqui eu não estou colocando, gente, já vou reforçar, nenhum viés religioso, tá? Veja bem, não estou colocando religião no meio, eu estou falando de você com você mesmo, né? Que ele fala aqui, né? Você saber quem você é, identidade, originalidade, né? Então a gente vê a qualidade da semente, a gente viu que a semente precisa ser de qualidade, precisa ser boa, porque não adianta ser qualquer semente. Se você jogar num solo que está já preparado e também ela não germinar, não adianta, tá tudo pronto e ela não tá em qualidade, não tá na hora dela, tá? Então a fé fala de que pode florescer e pode germinar em qualquer terreno. Por quê? Porque nós estamos preparados para isso. O grão de mostarda ainda é a única semente que não pode ser modificada geneticamente, manipulada. Ela tem a sua identidade. É isso que ele está falando aqui, né? Que eu estava falando aqui. Eu falo ele porque eu peguei isso trazido da palestra. Então ele fala que ela tem a identidade dela. Ela é própria, ela é única. Né? E a minha fé, ela é única, ela é própria, ela é minha. Eu sei usá-la como eu estou usando, né? Será que ela vai se misturar com alguma coisa? Porque a semente de mostarda ainda, ela não se mistura com outra semente, não. Faz enxertos, porque tem certas manipulações genéticas, né? Esse alimento que está sendo geneticamente modificado, que a gente chama de transgênicos e tal, a semente de mostarda não permite, ela não se permite isso. É dela. Então, ela não, já tentaram e não conseguiram. Então, mesma coisa ele está falando para nós. Você vai se misturar, a sua fé, ela é sua, ela é intrínseca, ela é linda, ela é limpa, e você vai se misturar com a sua identidade, o que você traz. Né? Primeiramente, a gente precisa trabalhar isso. Precisa trabalhar o terreno, precisa trabalhar a semente, tá bom? E vamos correlacionar isso à passagem com os discípulos, tá bom? Então, a gente precisa criar dentro da gente e não misturar a fé com o medo, com a angústia, com o apego, e sim com a certeza de quem você é e do potencial que podemos alcançar. Então tá falando aqui de misturar os teus sentimentos, aquilo que você sente de ruim, para minar a tua fé, para não ter essa certeza, tá? Então você precisa ter a fé resistente, você precisa ter uma fé forte e uma fé grande. E como que eu faço isso? Né? Como que eu faço isso? E aí você buscador espiritual, você que realmente está em busca de se modificar nesse mundo, você precisa realmente olhar diferente e sair da caixinha. Eu sempre falo isso, né? E a gente escuta isso em todos os lugares. Tem que sair da caixinha, você tem que se conhecer, né? Você tem que buscar dentro de você quem você é. Isso é muito importante. Tá bom? Ok? Então a gente entendeu aqui a relação da fé com o grão de mostarda. Foi o que eu busquei, foi meu ponto de vista. Eu achei isso muito profundo pra mim. Tá bom? E a gente tem um outro olhar, né, pessoal? É ter outro olhar. Então a gente também vai comparar o reino, o grão de mostarda, né, que Jesus faz, tem umas passagens dele que ele compara o reino dos céus ao grão de mostarda. Ele usa o grão de mostarda em muitas parábolas dele. E eu vi rapidamente que a mostarda, ela é uma planta que, na região onde que Jesus vivia, lá no Oriente Médio, né, é uma planta muito cultivada lá, né, e ela é muito comum
E é uma planta muito resistente, porque ela faz muito calor, tem deserto, né? O clima do deserto. E ela é uma planta muito resistente. Então ela consegue viver muito bem nesses locais. Então ele compara muito com o grão de mostarda. E eu trouxe aqui pra gente uma passagem, tá? Que Jesus compara o reino dos céus a um grão de mostarda. E tá lá em Lucas 17, 20. Então eu vou fazer essas comparações, né, gente, de buscar na Bíblia, buscar nas minhas anotações, na minha memória também, algumas referências das quais faz sentido pra mim. E eu continuo dizendo que não tem nenhum viés religioso, eu só trouxe aquilo que eu tenho base, né, que eu já estudei, e trazer para ilustrar aqui a nossa live, tá bom? Vou beber um pouquinho d'água. Deixa eu fazer uma coisa aqui, até para acompanhar quem... base, né, que eu já estudei. Quem tá na live, né, gente? Mas ninguém tá. Não tem problema. Essa live vai ficar gravada e tá chegando mais gente. Obrigado. Obrigada, Cida, pela sua presença. Estamos aqui um pouquinho avançadas, mas vamos aprendendo aí mais coisinhas, tá? Ainda tô aqui trazendo um assunto que Jesus comparou o reino dos céus ao grão de mostarda. Então, eu vou pegar aqui a passagem, tá? Que fala sobre isso. E que diz assim, ó. O grão de mostarda, ele foi comparado também ao reino dos céus. O reino, e a parábola fala o seguinte. O reino dos céus, Jesus falando, né? É semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. E faz-se uma árvore de sorte, que vem as aves dos céus e se alinham nos seus ramos. Então eu fui buscar a comparação daquilo que faz sentido para mim, o que Jesus quis dizer com isso, né? Então eu busquei aqui para que a gente também faça a nossa análise daquilo que ele trouxe. Eu fui lá, né, nos meus anotações espíritas, né, porque eu fui uma estudiosa, ainda sou, e não vem aqui nenhuma questão de julgamento, pessoal. Eu gosto de deixar isso bem claro. Hoje eu vejo a religião dentro do meu processo algo importantíssimo, porque me deu norte para chegar aqui e ter coragem de fazer uma análise e sustentar um pensamento. Então eu tô buscando isso daquilo que faz sentido para mim, tá? E veja bem, olha o que a gente pode ilustrar aqui, porque tem certas passagens, certas parábolas de Jesus que muitas vezes a gente não entende, não compreende, né? E a gente tem que buscar para que a gente tenha um olhar de entendimento mesmo, para fazer sentido pra gente. É a mesma coisa que a gente orar em alemão, ou então ouvir uma oração, qualquer coisa, né, em alemão, e não vai entender bolufa nenhuma, né? Então isso tem que fazer sentido pra mim. Então eu fui lá buscar, né? Eu gosto muito de alguns sites espíritas sérios. Eu fui buscar na Letra Espírita, que inclusive sigo eles, são excelentes, né? Muitos bons. E ele diz assim, né? O reino de Deus não é um lugar físico e visível. Vamos entender assim. Isso fica muito claro numa outra passagem de Jesus, que eu também trouxe aqui pra gente entender e ilustrar, onde ele é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso que Jesus respondeu, porque eles queriam ver o reino dos céus, né? O reino de Deus. E nem dirão, né, ele falando, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então ele deixa bem claro nessa passagem que o reino de Deus, o reino dos céus, não é um lugar físico e visível, porque ele está entre nós, dentro de nós. Mas é sim um estado de espírito, representado pela nossa caminhada evolutiva
em direção à perfeição, evolução, ascensão, né? Que esse é o nosso objetivo maior, ascender, sair desse planeta, né, pessoal? Esse planeta de ilusão, nesse planeta de manipulação, né? Que a gente chama da Matrix. Eu não tenho que evitar certas palavras, porque semana passada eu fui derrubada várias vezes. Então, eu tenho que tomar cuidado. E a gente ter isso aqui dentro da gente, né? A gente ascender, evoluir, se transformar. Então, ele fala que o reino dos céus, o reino de Deus, é um estado de espírito, representado pela nossa caminhada evolutiva, nossa caminhada rumo a nos transformar, porque nós estamos nesse planeta por um objetivo. A gente não está aqui para passeio, a gente está aqui para um objetivo. Todos nós estamos aqui por um objetivo, isso tem que ficar bem claro. Então a gente tem que cultivar esse reino de Deus, de céus dentro de nós. É isso que ele fala. Para o quê? Para a nossa evolução, para a nossa perfeição, para a nossa ascensão, para a nossa modificação. Então ele foi muito claro nesse ensinamento dele, né? Que ninguém poderia ver o reino de Deus aqui ou ali. Então tá nessa passagem de Lucas 20 e 21. O grão de mostarda, ainda nessa representação de reino de Deus, dos céus, o grão de mostarda representa, assim como nas parábolas anteriores, né, que a gente vai ver em muitas anteriores, que ele compara, muitas vezes ele usa essa analogia. Então o grão de mostarda aqui, ele fala que é a palavra de Deus revelada pelos ensinamentos de Jesus. Então, através dos ensinamentos de Jesus, o grão de mostarda dentro dessa colocação aqui representa o quê? Os ensinamentos de Deus. Desculpa, a palavra de Deus. Nesta parábola que eu acabei de ler para vocês, Jesus nos chamou a atenção para a pequenez da semente. E ele fez isso, né? Em relação à grandiosidade que viera a se tornar. Se tornar o quê? Uma árvore linda e poderosa, né? E ela serve de tanta coisa, né? De alimento, de condimento. A gente pode aproveitar a planta para muitas coisas importantes. Então, apesar da pequenez desse ensinamento, olha a grandiosidade que ele guarda, né? Para o quê? Para que a gente desenvolva o reino de Deus que está dentro de nós, né? Para melhorarmos o nosso estado de espírito. Através do quê? Do ensinamento, do conhecimento. E muito mais do que isso. É você realmente praticar, né? Isso porque recebemos e compreendemos os ensinamentos e as leis de Deus gradativa e paulatinamente. Tá lá. Você recebe esses ensinamentos e a gente compreende isso muito devagar, é paulatino, é o que? É gradativo, não é tudo de uma vez. Não se pode repousar sob a sombra da árvore sem antes dedicar-se ao árduo trabalho de plantar e cultivar a semente, submetendo-se dedicadamente ao decurso do tempo que esta necessita para se desenvolver e alcançar a plenitude. Então, vamos analisar isso aqui bem profundamente, né? Então, a gente tem o nosso estado de espírito, ele precisa ser o quê? Alimentado de conhecimentos para que a gente possa evoluir, né? Que é o reino de Deus que está dentro de nós, o reino dos céus, né? Tudo que a gente desenvolve para melhorar a nossa estadia aqui, para nós evoluirmos, aprendermos, e através do que? Apesar de pequena, os ensinamentos vêm paulatinamente, gradativamente, a gente vai desenvolvendo isso dentro de nós, através do conhecimento e ensinamentos da palavra de Deus, que Jesus vem nos ensinar. Então isso é o que? É alimento, né? Lembra lá do tecido de reserva que eu falei da semente? É o alimento que a gente precisa, o que vai, o que presta, o que não presta, para alimentar e se tornar forte esse reino de Deus dentro de nós, né? Então, apesar de pequenos, eles têm que ser desenvolvidos, porque você chega numa árvore lá linda, frondosa, maravilhosa, e fica ali naquela sombra e come os frutos, mas a gente não entende quanto foi laborioso e o trabalho que teve para plantar aquela semente
que era pequenininha e se tornou aquela árvore grande, linda. Quanto esforço foi desempenhado para que ela se tornasse aquela planta linda e poderosa, né? Apesar de pequena sua semente. Por menor que seja o ensinamento cristão que absorvermos e cultivamos, né, dentro de nós, tal como o grão de mostarda, sendo a palavra de Deus perfeita e absoluta, inevitavelmente crescerá e nos elevará rumo ao Altíssimo, por meio do nosso esforço e do nosso trabalho no bem. Então ele está dizendo aqui que por mais que seja pouco o que a gente aprende, mas se a gente absorve isso e cultiva isso de verdade dentro de nós, então qual o grão de mostarda, o quanto isso vai crescer. É porque a palavra de Deus é perfeita, os ensinamentos, as leis de Deus é perfeita. Tanto que quando nós não respeitamos, vem logo as consequências, né? E voltando lá ainda na questão da dedicação, né, do decurso, do tempo que leva para germinar essa semente, aqui eu tô falando também da qualidade, né? Não adianta também aprendermos algo que não seja de qualidade. Isso é muito importante, que a gente vai ver logo a seguir, né? Não aceitar tudo como verdade, tudo como tudo, e não abrir-se para outras coisas, tá? Então isso é importante a gente ver, porque só o tempo, né? Então vamos analogia também de uma árvore que seja muito grande, que ela esteja crescendo desproporcionalmente. Você tem que podar essas árvores, né? Você tem que cortar os galhos, ainda mais nas cidades que tem árvores e tem fios elétricos. Você não tem que ir lá pedir ao serviço público para ir lá podar, a conservar aquele local para que não tenha problemas. Então também tudo desordenado não dá. A nossa fé, o nosso entendimento daquilo que a gente aprende também não pode ser desordenado, não pode sair atirando para tudo quanto é lado. Então tem que ser de qualidade, tem que ser harmonioso. Por quê? Porque a verdade de Deus, ela é absoluta, né? Ela é inevitável e inevitavelmente crescerá e nos elevará rumo ao Altíssimo, porque isso é que a gente quer, é ter essa conexão o tempo todo com Ele. Então tem que ser de qualidade, tem que ser bom e fazer sentido, né? E não sair espetando todo mundo, falando tudo que você quer e pronto, acabou. Não é assim. E a gente precisa ter esforço. A gente precisa fazer esforço, tá bom? Quantas árvores, plantas, não passam pelos intempéries do ambiente, né? O grão de mostarda representa a necessidade de nos reforçarmos intimamente, fazendo desabrochar em nós o reino dos céus. É necessário ainda que aos poucos dedicamos ao trabalho de cultivar essa semente. Essa semente é o quê? O conhecimento que ele falou aqui, são os ensinamentos. A gente precisa mantê-la sempre viva. Quanto mais eu sei, mais liberta eu fico. Mais grande eu fico, mais firme eu fico, né? E tem a ver lá com a fé. Porque quando eu cultivo esse reino de Deus em mim, né, do meu estado de espírito, de ser melhor, nariz coçando, de ser melhor, de aprender e com verdade eu me melhorar, a minha fé com certeza também vai ser uma fé maravilhosa, né? É necessário ainda que aos poucos dedicamos ao trabalho de cultivar essa semente que é a palavra de Deus. Ainda que minúscula, seja a base que necessitamos para firmarmos nossos pés nos trabalhos de reforma interior. Que apliquemos aos trabalhos de amor e da caridade, orando e vigiando, como ensinou Jesus. Então tudo é um trabalho nosso. Né? Lembra que eu falei lá que você tem que saber quem você é para que realmente a sua fé seja forte e firme. A semente da mostarda ela é pequena, mas ela é a semente de mostarda. Ela não se mistura, lembra? Ela não se enxerta em ninguém com outra semente, ela não combina com outra semente. É ela. É a identidade dela. Então você precisa ser você. Você precisa ser autêntico. É isso que eu busco para minha vida hoje, ser autêntica. Eu
eu vacilo? Eu não acredito? Muitas vezes. Mas eu faço o quê? Eu busco o conhecimento que eu adquiri, aquilo que faz sentido para mim, para eu me fortalecer. Então lembro de quem? Do Pai. Lembro da força que Ele me dá todos os dias para continuar levando, né? Chalapada. Mas a gente tem que ser firme, porque a gente confia, a gente acredita. A gente não tá sozinho, né? Então é isso que eu quero trazer para vocês com esse conhecimento aqui, com esse maná que chegou nas minhas mãos. Eu achei fantástico e quis muito passar para vocês. Espero que vocês estejam gostando, tá? Dá um likezinho aí, quem está, bota um coração, bota uma mãozinha, fala que tá gostando, pessoal, que eu tô falando. E só eu, né? Às vezes fica meio maçante, mas tudo bem, vamos que vamos. Então, gente, eu tô aqui, escrevi tudo, porque a cabecinha da senhora não para, tá? Tem gente que consegue sustentar, né? Sustentar bem, mas eu não consigo, tá? Eu tenho que anotar. E as coisas vão vindo na cabeça. Então, eu trouxe isso de uma visão espírita, perfeita, assim, nas suas colocações. Achei que fez muito sentido pra mim, espero que esteja fazendo sentido pra vocês. E uma outra coisa que eu achei incrível também, falando da questão do grão de mostarda ao reino dos céus, de Deus, eu busquei e achei também que fez muito sentido em um site, em uma dissertação de uma parte cristã, né, numa parte evangélica. Ao comparar o reino de Deus a uma sementinha minúscula, Jesus falava aos seus discípulos sobre a humildade, né? Por quê? Porque a gente está comparando a algo minúsculo, não que a humildade seja algo pequeno e que não tenha sua credibilidade, porque ser humilde não é ser alguém que não mereça a nossa admiração. A humildade é um estado de espírito também, né? E é uma virtude ser humilde. Nem todos são humildes, né? Nem todos, sabe nem o que é isso. Então, Jesus, na sua grandiosidade que ele veio fazer aqui, ele ensina pra gente a humildade aqui também, né? A humildade do reino de Deus. A gente precisa ser humilde também para aprender e adquirir conhecimento, né? Agora eu sei tudo, tenho a verdade absoluta. Não é por aí. Eles estavam a caminho de Jerusalém e ali vieram a lição de humildade. O reino de Deus, né? Foi em Jerusalém onde Jesus entrou, não em um cavalo para conquistar, né? Mas sim um burrinho. Ele entrou em Jerusalém com um burrinho e não um cavalo majestoso. Foi em Jerusalém também onde Jesus ensinou que o maior não é aquele que governa, mas aquele que serve, né? Eu achei isso aqui tremendo. Ele veio ensinar isso mesmo e ele fez, sendo ele quem foi, né? Ele se humildou. Então, foi também em Jerusalém onde Jesus ocupou não um trono, mas ele foi para onde? Ele foi para a cruz, né? Jesus encarnou um reino de Deus, ou um reino de poder, em um reino de poder na fraqueza, um reino de grandeza na mansidão, como uma árvore contida em uma semente de mostarda, mas cheia de vida. Então ele veio conquistar um mundo, né? Hoje o mundo se divide antes e depois dele, com humildade, né? Então a gente tem que ter essa humildade para tudo na nossa vida. É uma virtude que faz a gente engrandecer ainda mais o nosso estado de espírito e o reino de Deus dentro de nós. Então achei isso magnífico, né? Então ele não veio conquistar para reinar, para dominar, ele veio somente para amar, né? Então como ele fez isso com grandiosidade, e o reino de Deus estava nele o tempo todo, não é mesmo? Então, muito lindo essa passagem. Eu fiquei muito feliz de estudar isso e trazer pra gente
a questão do reino de Deus, o reino dos céus, vamos dizer assim, reino dos céus, como está na parábola. E a questão da fé, né? Porque é muito fácil a gente estar passando por um problema muito sério e falar assim, você não pode esmorecer na sua fé, mas como que tá você dentro de você? Como é que tá esse trabalho de reforma diante de uma dificuldade que a gente tem a prova, né? Então, às vezes a gente não tem condições de estabelecer essa fé naquele momento. Então você tem que o quê? Se recolher, se entender, se olhar para dentro, quem eu sou dentro desse processo todo que eu tô passando, o que eu posso fazer, né? É isso. Então a gente fez aqui até aqui uma comparação e um entendimento e um estudo da fé e do grão de mostarda. Agora o que eu quero trazer para vocês, e que também faz muito sentido para mim, é algo que tem a ver com... Deixa eu ver aqui para não me perder. Pronto. É a fé cega ou a fé raciocinada. E aí a gente vai, né, botar ali o viés religioso algumas horas, mas não falando que tá certo ou que tá errado, tá bom? É só pra gente entender o seguinte: ninguém detém a verdade absoluta. Ninguém pode chegar pra você e falar assim, isso aqui tá te mostrando lá um morango vermelho, isso aqui é um morango verde, e você tem que acreditar nisso, tá? Acabou e pronto. Isso aqui tá escrito dessa forma, vai ser assim, não pode ser nunca mais modificado. Por que tem que ser desse jeito? Né? Você levou a tua vida inteira acreditando que aquilo ali era uma verdade. E alguém lá na frente vai dizer assim, não, esse morango não é verde, esse morango é vermelho. E ele sempre foi vermelho. Quem te disse que é verde tá mentindo o tempo todo e falou uma mentira pra você. Mas você acreditou naquilo, você tá vendo que é vermelho. Mas só porque a pessoa falou que é verde, você vai acreditar pra sua vida inteira que ele é verde. Tá? E vamos falar aí da fé cega e da fé raciocinada. A fé cega e a fé raciocinada. E eu vou lá em Kardec lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma passagem que eu gosto muito, né, que ele traz, que a fé inabalável só é a que pode se encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. A fé raciocinada, que ele fala aqui, impele o homem a examinar mais aquilo o que lhe é dito, enquanto a fé cega o leva a não examinar os fatos que lhe são mostrados, acreditando inteiramente naquilo que lhe é falado, sem que seja feito nenhum exame prévio desta fala. Então ele fala isso, que a fé cega, simplesmente você coloca um entolho, sabe? Quando o cavalinho anda com aquele tampa-olho do lado, vamos dizer assim, aquele ali é entolho, ele não pode olhar pra cá, não pode olhar pra lá, ele só pode olhar pra frente. É isso que ele tá falando aqui. Então quando ele coloca essa frase, que a fé inabalável só é a que pode encarar de frente à razão, ele tá falando isso, que a gente precisa raciocinar. A gente precisa chegar, olhar para aquilo que está vindo até você e falar assim, que isso aqui faz sentido? Isso aqui serve realmente para o meu momento, para minha vida? Então, é algo que de repente não está despertando em você agora, mas vai despertar em algum momento. E aí teu mundo cai, porque você só acreditou naquilo o tempo todo e não olhou para os lados. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm os seus artigos fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Porque, veja bem, mesmo que tenha seus artigos de fé, seus dogmas e tudo mais, mesmo assim a gente ainda faz algo de estudo, de analogias, de algo que diferente que você pode estar
acrescentando para enriquecer o seu conhecimento religioso, a sua religião. Outras não, tá? E eu coloquei essa referência para quem quiser estudar, saber mais sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6, tá? Tá lá. Para termos certeza de que aquilo que acreditamos corresponde à verdade, precisamos ter um raciocínio lógico e compreensível. Do contrário, o que nós externarmos não passará de uma crença cega, uma crendice ou mesmo uma superstição. Então, se eu não pegar um texto, lembra na escola que a gente faz interpretação de texto? Tá lá, né? O texto, ele quer dizer alguma coisa. É o que a gente está fazendo aqui agora. Eu não preciso interpretar esse texto. É isso que a gente vai fazer. A gente não tem que aceitar aquilo se a gente não compreende, se a gente não quer, se aquilo não faz sentido, se aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Só porque tá todo mundo fazendo, porque tá na moda, porque... é porque ele foi lá de rosinha, foi de... Entendeu? Não tem sentido, não tem liga, né? Então isso vai pensar o quê? Isso vai passar de uma crendice, de uma bobagem, que não vai te levar a nada. E vai criar superstição. Superstição, coisa que não vai te levar a nada. Então você precisa ter um raciocínio lógico que aquilo tem que fazer um sentido na sua vida, tá? Antes de acreditar em uma verdade, devemos passá-la pelo crivo da razão. Se esta passa por este teste, poderá ser considerada confiável. Não devemos aceitar um determinado fato somente porque este foi dito por certa pessoa. É necessário que o examinemos rigorosamente para constatar a sua verdade antes de crer nele. É isso que a gente está falando aqui o tempo todo. E a fé, ela é mais fortalecida quando eu não uso só o sentimento. Eu tenho que usar a razão, sim, pensar. Porque no momento difícil, gente, às vezes a gente tem que tomar decisões muito importantes. E se a gente for levar somente pelas crendices, dogmas, né? A gente vai acabar não fazendo a coisa certa, né? Como tem tipos de religiões que acreditam muito que algo que você pode dar para uma pessoa para salvar a vida, que eu não vou falar aqui, que eu não quero nenhuma referência, como eu falei, e vai deixar aquela pessoa morrer, porque você acredita que se você doar aquilo que vai salvar a vida dela, é pecado, é errado, sabe? Então não faz sentido pra mim, nunca vai fazer. Por quê? Porque eu sou uma pessoa completamente altruísta, adoro ajudar. Eu jamais poderia fazer parte de algo assim, né? E aí entra uma ética, entra tudo junto. E Deus, ele é poderoso, ele é bondoso, ele é amor. Ele fala, nós somos filhos dele. Qual pai que quer ver um filho sofrer, morrer, porque não... Você não pode dar porque a tua religião não permite, entendeu? Então a gente tem que parar para pensar aquilo que faz sentido pra gente, tá bom? Gente, que legal! Selma, imagina! Beijo no seu coração, obrigada por você estar aqui, tá? A gente já tá no finalzinho, já tá chegando no final, né, pessoal? E assim, eu quero agradecer até aqui quem ficou. E se vocês quiserem falar alguma coisa depois, deixar alguma pergunta, eu vou disponibilizar, como eu falei, a live aqui, vou deixar a live no YouTube, tá? E tem gente que já me falou que não tem Instagram, mas eu deixo lá. É isso, pessoal. Então é isso que eu queria trazer essa noite, nessa live. E vamos fazer as nossas reflexões, vamos trazer isso pra nossa vida, como isso funciona pra mim. Isso tá fazendo sentido pra mim, isso tá me levando aonde, isso tá me deixando mais fraca, mais duvidosa, porque não pode ter dúvida, a fé que a gente acredita não pode ter dúvida. Eu acredito que eu sou capaz de fazer isso, então faz, porque é você, tá vindo de dentro de você, tá intrínseco, tá em você. Isso é muito mais importante, tá? E pra finalizar, eu quero fazer algo
que veio na minha mente, né, muito forte, e eu quero passar isso para vocês ainda, né? A fé, ela é ação, tá? A fé, ela também é dom e talento. Eu tô pensando, nossa, a gente tem que ter algo em nós que nos move, né? Que seja bom, que dá aquele, sabe, vontade de estar fazendo. Então a fé, ela não fica na inércia. Você fica esperando. Você tem que agir, tem que ser agora. A gente tem que tomar decisões, lembra? A fé ainda como ação é buscar seus dons verdadeiros. Aquilo que você é bom. Por que você é bom? Porque muitas vezes a gente se frustra porque fez uma faculdade, porque o pai pediu. Às vezes você não se acha em determinada profissão, ou aquilo que você, com aquela pessoa que você tá, ou seja, qualquer área da sua vida. Por que eu tenho que ficar fazendo isso? Isso mina a tua fé. Isso acaba murchando a tua ação, a tua vontade, né? Aquilo que está dentro de você. Então, o que você é bom? Você é bom na palavra, você é bom nas histórias, você é bom numa pintura, numa música, né? O que você tem de tão bom, de talento aqui dentro de você? Para fortalecer essa sua fé, a sua coragem, né? Todos temos talentos escondidos. Então, tentar sempre é a melhor opção. Não desiste logo. Eu não vou conseguir. Eu não posso, porque a minha religião não permite. Porque eu fui criada assim. Não. Deixa dessas crenças. Não deixa que elas te atrapalhem. Tá? A gente já falou sobre crença limitante aqui. A fé, ela fala disso. Execute. Não desista. Então, a gente volta lá na parábola de Jesus, que os discípulos fizeram o quê? Eles desistiram. Eles não continuaram, eles tinham talento, eles estavam do lado de Jesus. E eles desistiram e não acreditaram nele, que eles eram capazes de fazer aquilo. Né? Então, nem tentaram. Porque se eu sou boa com palavras, eu vou falar com aquele espírito que estava lá obsidiando o rapaz, eu poderia ter doutrinado, né? Eu poderia ter usado a imaginação, né, da criação para criar um ambiente para que aquilo pudesse ser feito. Vocês estão me entendendo? Então nós temos dons, nós temos talentos, nós somos executores e co-criadores e podemos criar condições para que aquilo aconteça na nossa vida, usando a nossa fé. Com razão, com objetividade, né? E sempre ligado ao Pai. Que esse reino de Deus que está dentro de nós, esse reino do amor, o reino dos céus. E aí a gente vai buscar subsídios porque é o conhecimento, aquela sementinha do grão de mostarda tá ali. E quanto ela é poderosa, né? Então a fé, ela fala de mudança. Ela fala de mudar aquilo que te incomoda, né? Então, os discípulos, eles... Não tô aqui nenhum juízo de julgamento. É só para que a gente tenha algo pra gente como exemplo, né? Então, eles desistiram, não acreditaram neles. Por que eles não foram lá e fez? Eles tinham todas as ferramentas para isso, né? Por isso eu contato com o Pai todos os dias. Pai, me dê forças. Porque através da oração, através das práticas de meditação, através daquilo que você faz todos os dias antes de trabalhar, né? Não acordar desembestado para trabalhar, é que você vai criar essa conexão. Para que a sua fé, aquilo que você acredita que possa fazer para mudar aquela situação, aquele cenário, de tudo na sua vida, daquilo que você é, da qualidade da sua fé e da sua semente de conhecimento, do que você busca, você transforma, você é capaz de tudo, qualquer dificuldade, tá? Então eu deixo aqui um grande abraço para vocês, tá? Um lindo final de semana. E eu vou deixar aqui salva, né? Logo a live, tá bom? Eu não posso demorar muito, porque daqui a pouco o Instagram me derruba e eu não consigo nem salvar, tá? E eu deixo aquela música de reflexão, né? Se você crê, você move montanhas, anda sobre as águas, né? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. A minha alma abraça de vocês.
Criem ambientes, criem situações dentro de vocês para fortalecer a fé de vocês nesse sentido todo que eu trouxe e que faça sentido. Namastê, muito obrigada, gratidão, gratidão imensa. Preciso ir. Gratidão, gratidão, gratidão.